Bem-vindo a mais um Compartilhando Experiências. Hoje eu vou contar para vocês como eu fiz o meu primeiro intercâmbio, né? Qual foi o caminho para eu conseguir fazer, como foi toda a questão de planejamento, como foi a questão de decisão, de conseguir. Então eu vou contar a minha história para vocês. Se você ainda não fez intercâmbio, é bom para você realmente saber que tem possibilidade, que realmente é possível, é só a gente querer, é só a gente ir atrás que a gente realmente consegue. E o meu caminho, né, para conseguir fazer o intercâmbio foi trabalhando com intercâmbio, né? Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com intercâmbio, quem viu minha última experiência deve ter visto, mas assim, quando eu comecei a trabalhar com intercâmbio, eu não fazia ideia do que era intercâmbio, tá? Eu não sabia, eu não tinha esse sonho desde pequena. Não, nada disso, eu simplesmente não sabia o que era e acabei começando a trabalhar com intercâmbio, caí meio que de paraquedas ali. E aí o que aconteceu? A partir do momento que eu comecei a trabalhar com intercâmbio, eu fiquei apaixonada. Mas eu fiquei muito apaixonada, eu falei, gente, como é que eu não conhecia isso antes? Sério, na minha cabeça, assim, o único conhecimento que eu tinha, né, era dos intercâmbios para colegial, né, onde eu via, né, já tinha ouvido falar algumas vezes que trocava, né, uma pessoa ia para outro país, a outra pessoa do outro país vinha para cá, trocava as famílias, né, trocava a casa. E estudava a escola mesmo, o colegial mesmo, né? Era o único que eu já tinha ouvido falar, também não conhecia muito e só. E aí quando eu comecei a trabalhar com intercâmbio, eu realmente tive a certeza assim de que, peraí, existe um outro mundo de intercâmbio, uma outra realidade que eu não fazia a menor ideia. Então eu descobri que existia intercâmbio para pessoas mais velhas, não era só para colegial. Foi ali que eu descobri que existia a possibilidade de tanto, na minha idade, eu comecei a trabalhar, tinha o que, 18 anos? Não, 16 anos? Ai, agora tô confusa, eu sempre me perco nas datas. Mas, enfim, eu era menor de idade quando eu comecei ainda a trabalhar com intercâmbio. E o que aconteceu? Eu realmente descobri esse mundo, então eu via que tanto pessoas da minha idade poderia ainda fazer, né, depois do colegial já tinha essa possibilidade. Eu tinha 17 anos eu tinha, isso mesmo. Aí eu comecei a trabalhar com intercâmbio e aí eu realmente consegui ver que eu podia fazer ainda com 17 anos, mesmo já tendo terminado o ensino médio, que pessoas mais velhas, de 20, 30 anos poderiam fazer e mais velhas ainda, né? As pessoal aí da melhor idade, né? 40, 50, 60 anos poderiam fazer intercâmbio. Então aquilo assim eu achei incrível, eu falei, gente, peraí, eu não sabia que isso existia. E aí eu fui descobrindo que existiam escolas para aprender idioma no exterior, fui descobrindo que poderia ser intercâmbio de curta duração, que eu não fazia a menor ideia. Eu não imaginava que existia essa possibilidade de estudar só um mês fora, então eu fui descobrindo o mundo. E fora isso, o fato de eu trabalhar com intercâmbio, trabalhar com as pessoas, né, que queriam fazer intercâmbio, me deixou ainda mais interessada, porque eu via nas pessoas realmente, assim, uma realização, né, uma felicidade de ir, de fazer. E quando eu comecei a ver as pessoas voltando, né, então eu ajudava as pessoas a irem e tal, e quando elas voltavam completamente diferentes, completamente felizes. E assim, eu podia sentir, sabe, realmente aquela emoção delas de terem feito intercâmbio, de terem estudado fora. E assim, eu falei, gente, eu quero isso pra mim. E a partir daquele momento eu comecei a ter certeza que eu queria fazer intercâmbio. Mas pra mim era uma realidade muito longe, assim, muito longe mesmo, por dois motivos. Primeiro motivo, financeiro, né? Querendo ou não, há mais de 10 anos atrás, né, quase 14 anos atrás, era muito mais caro se fazer um intercâmbio do que hoje em dia. Fora isso, eu era estagiária, então eu ganhava muito pouco, eu tava ali pra aprender mesmo, né? Era na época ainda que o estágio pagava-se realmente assim, pouquíssimo, só pra não dizer uma bolsa, como é que é? Bolsa auxílio, né, que eles falavam. Então não era nem realmente um salário de fato, então, né, eu já sabia que ia ser bem difícil pra eu fazer. E segundo, a minha família realmente era muito assim, eu imaginava que eles não deixariam eu fazer, né? Então assim, minha mãe sempre, né, minha mãe, meu pai, enfim, sempre me mantiveram muito em casa, sempre cuidaram, né? Foram muito assim, cuidadosos onde eu ia, com quem eu ia, como era. E assim, eu falava, não, eles jamais vão deixar fazer intercâmbio, né? Eu lembro que a última coisa que eu tinha conseguido fazer, né, a primeira viagem que eu tinha conseguido fazer sozinha, foi quando eu me formei no terceiro colegial. Os meus pais deixaram eu ir pra Porto Seguro, né? Aquela coisa de viagem de formatura e tal. E assim, na verdade, meu pai deixou, minha mãe não queria deixar eu ir de maneira nenhuma.
E aí, ele falou que não, que eu ia... Eu lembro que no primeiro ano, quando eu tava no primeiro colegial, ele falou pra mim, não, no terceiro colegial você vai, quando você se formar. E aí, de fato, ele foi conversando minha mãe, eu fui conversando minha mãe e de fato eu fui. E foi incrível, mas gente, foi Porto Seguro. Eu falei, imagina que eles não vão deixar eu ir fazer um intercâmbio, né? Então assim, eu tinha duas questões. Primeira, grana, e segunda, essa questão, né, que meus pais não iriam deixar. E tudo bem, logo menos eu já ia fazer 18 anos, já ia ser maior de idade, mas assim, eu sempre tive uma convivência, uma aproximação com a minha família muito grande. Eu não queria ir contra a vontade. Eu queria realmente ir numa boa, tal, e sendo apoiada por eles. Então, beleza, nasceu ali aquele sonho de fazer um intercâmbio. Falei, tá, e agora, né? Falei, bom, vou ir trabalhando, vamos ver no que dá. E eu sempre fiquei muito com aquilo na cabeça. No decorrer do tempo, né, que eu fui trabalhando com intercâmbio, aí eu trabalhei nessa primeira empresa, né, nesse estágio. Aí eu fiquei 1 ano lá, aprendi demais, foi o lugar que eu mais aprendi. Depois eu fui para uma outra agência, na verdade era parceiro dessa primeira agência, depois eles abriram, né, uma outra agência e eu fui trabalhar com eles, trabalhei lá mais 1 ano. Depois disso eu fui para uma terceira agência. E nisso, né, foi realmente cada vez mais a vontade, aquele sonho, aquela coisa. Em princípio, eu tinha muita vontade de ir pra Nova Zelândia. Era meu sonho. Eu queria, assim, demais por demais fazer intercâmbio na Nova Zelândia. Cada vez eu ficava mais apaixonada por aquele destino. Cada vez que eu atendia uma pessoa que queria ir pra Nova Zelândia, eu realmente ficava, assim, imaginando lá, sabe? Aquela coisa toda. Então, assim, Nova Zelândia pra mim era um sonho, era onde eu queria fazer meu intercâmbio, era onde eu realmente tinha certeza total daquilo. Aí, papo vai, papo vem, né, olhando, né, e indo vendo, né, os orçamentos, sabe, eu via que Nova Zelândia era a opção mais cara que tinha, né, uma das mais caras na época. Então, existiam países muito mais em conta do que Nova Zelândia. Então, existia, na época, tinha Canadá, que era mais em conta, tinha... Irlanda, tinha África do Sul, tinha Malta, então existiam vários outros países mais em conta do que a Nova Zelândia. Sem contar que na minha cabeça já tava assim, bom, se um dia eu conseguir, né, realmente fazer com que meus pais deixem eu ir, eu vou ficar 1 mês, 4 semanas no máximo, né? Eu não vou ficar um longo período, imagina, né? E aí eu falei, não, eu vou ficar pelo menos no mínimo 1 mês. Não, no máximo 1 mês, desculpa. Aí eu penso, bom, 1 mês para Nova Zelândia já é um dos destinos mais caros e ainda a passagem era muito cara. Hoje em dia não tá tão cara assim, mas a passagem era caríssima. Era realmente tudo muito caro. Hoje tem várias rotas que ficaram mais baratas, faz pela Argentina e tal, mas antigamente até tinha a opção que parava na Argentina e ia, mas era uma outra rota, né? Ao contrário, então assim, era muito caro. E eu fiquei com aquilo, mas eu queria, eu sonhava, eu via tudo, mas, né, eu via que a realidade não tava próxima de acontecer em nenhum momento, né, nem nesse terceiro emprego que eu comecei, até porque nessa terceira agência que eu tava, eu ainda era estagiária, né, então não era registrada, não tinha um salário super bom, tá, então eu ainda era estagiária. E aí, eu comecei e tal... a falar disso em casa, comecei a falar que eu queria muito fazer e cada vez mais falava, né, pra ver o que ia acontecendo e eles não queriam que eu fizesse e tal. Meu pai, na verdade, ele sempre gostou muito dessas coisas diferentes, mas ele ainda tinha um receio, né, mas minha mãe não queria nem poder pensar nisso. Até que depois de muita conversa, meu pai falou assim, não, você vai fazer intercâmbio. Né? Eu lembro como se fosse hoje. Ele virou e falou assim, não, beleza, você vai passar 1 mês fora, só que você vai levar a sua irmã. Eu nem sei se minha irmã sabe disso, né, a Daniela, eu nem sei se ela sabe disso, talvez ela descubra agora nesse vídeo. E aí ele falou assim, não, você vai com a sua irmã. Eu vou falar pra sua irmã ir com você. Aí eu falei, mas pai, não, eu quero ir sozinha, porque eu queria ter a experiência que aqueles meus alunos estavam tendo, sabe? Eu falei, não, eu quero ir sozinha, eu não quero ir com ninguém, porque eu quero poder viver a experiência, eu quero poder praticar o inglês, eu quero poder conhecer pessoas novas. E pelo que eu já tinha acompanhado, né, nesses últimos empregos, né, nesses últimos trabalhos aí na área de intercâmbio, eu via que quando a pessoa ia sozinha, ela voltava muito diferente, muito mais transformada do que uma pessoa às vezes que ia em casal, ou que ia com um amigo, que ia com uma amiga. E eu queria, o meu sonho, minha ideia total era fazer aquilo sozinho. Aí eu falei assim, não pai, ela pode fazer, legal, ajudo ela, tá, mas eu quero ir sozinho, eu quero ter uma experiência só minha. E aí ela pode ter uma experiência só dela.
E, né, a gente batendo papo com isso. Aí meu pai falou assim, não, beleza, você vai, né? Vai organizando, pensa, traz os orçamentos aqui pra gente conversar e tal, mas eu vou te ajudar, eu vou te dar um intercâmbio, né, você vai fazer esse intercâmbio então de um mês. E aí ele foi convencendo minha mãe, aquela coisa toda, como Porto Seguro. E aí, beleza, tava decidido que eu ia, né? Isso foi no ano de 2009. Aí eu falei assim, bom, bacana, né, vou, aí ficou aquela ansiedade, bom, vou descobrir pra onde eu vou, o que eu vou fazer, aquela coisa, eu fiz os orçamentos da Nova Zelândia e tal, pra mostrar pro meu pai, aquela coisa toda, e a gente tava conversando, assim, quais seriam as opções, né? E aí, gente, aconteceu uma coisa, assim, terrível, acho que a coisa mais triste que aconteceu já na minha vida, o meu pai, ele faleceu em 2009. Então ele era super saudável, super bem, até que do nada ele teve um problema, ele teve um AVC, enfim, e ele ficou vários dias internado, mais de 40 dias internado, e ele veio a falecer. Foi assim, sem sombra de dúvida, o momento mais difícil da minha vida. Realmente, assim, a minha ligação com meu pai era uma coisa muito incrível, não só por ser meu pai, né? A gente tem uma ligação mesmo com os pais, mas muito mais do que isso, né? A gente tinha uma ligação diferente, né? Todas as loucuras, as coisas que eu queria fazer. Eu sempre gostei muito de esporte radical, muito de coisas mais diferentes, assim, ele sempre tava ali do meu lado, me apoiando, gostando e curtindo aquilo, né? Então ele era muito meu parceiro. Então quando isso aconteceu, realmente foi muito difícil. Eu falei assim, bom, e agora, né? Então eu demorei muito pra me recuperar. Eu falo que assim, se recuperar totalmente ninguém nunca vai se recuperar, né? Hoje já faz 10 anos, mas a saudade é imensa ainda, né, sabe, o contato, né, o querer ter ele realmente é muito forte. Mas enfim, né, a gente tem que lidar com essas coisas, né, não tem jeito. Mas, e aí foi muito difícil, né, pra minha vida pessoal no geral, mas também, né, que é essa história, desculpa gente, mas também que é essa história que eu quero contar aqui pra vocês, é a questão do intercâmbio, né. A partir do momento que meu pai faleceu, né, tirando todas as coisas pessoais aí, né, pra não ficar contando todos os detalhes aqui pra vocês, mas o que aconteceu? Eu não tinha mais a condição de fazer intercâmbio, né? Então a partir do momento que meu pai faleceu, eu não tinha mais ele pra me apoiar, eu não tinha mais ele pra custear o meu intercâmbio, né? E eu falei, bom, né, depois que eu dei aquela leve recuperada, eu falei, bom, e agora, né? E assim, aquilo ficou dentro de mim como assim, eu preciso fazer isso, e não só eu preciso fazer isso pelo meu sonho, né? Eu preciso fazer isso pelo meu pai. Então isso ficou muito forte dentro de mim, sabe? O meu pai queria que eu fizesse, ele sabia que ia me ajudar demais, ele sabia que, assim, era o sonho da minha vida, então eu precisava realizar aquele sonho pelo meu pai, sabe? Então eu falei, não, eu preciso. Mas enfim, e aí o que aconteceu? Logo quando isso aconteceu, que foi em maio de 2019, eu cheguei, quando foi maio, junho... junho eu fiquei meio que afastada, tal, né, minha chefe lá super me deu apoio nesse sentido, sabe, o que eu precisava, quando eu ia visitar meu pai antes dele falecer, tal, ela me liberou muito, então fiquei mais ou menos um mês assim, meio que sem ir, ia de vez em quando, tal, porque realmente foi muito difícil pra mim. E aí quando eu voltei em julho, mais ou menos, aí a minha supervisora lá da agência, a Sandra, ela, não a dona, né, mas a supervisora quem me ajudava ali na parte de atendimento, treinamento e tudo mais, ela tinha acabado de voltar da África do Sul. Ela foi fazer um intercâmbio, tirou férias da agência, já estava na agência há muito tempo, ela tirou férias da agência, ficou 30 dias fora, né, foi pra África do Sul e fez um intercâmbio lá. E quando ela voltou assim, nossa, feliz, e falava, e as fotos dela, e eu via ela assim numas experiências muito bacanas assim, sabe, com os bebezinhos de leão assim lá, amamentando, tal. Eu via ela numas montanhas maravilhosas, umas construções, sabe, uma cultura assim, as fotos que ela tirava com o pessoal da África, né, assim, vestido e tal, e eu falei, gente, é incrível, aquilo me chamou a atenção, né? Eu nunca tinha pensado na África do Sul. No momento eu achei muito interessante a experiência, mas eu não tirava a Nova Zelândia da cabeça. Até que ela falou assim, Bárbara, velho, você precisa fazer seu intercâmbio. Eu, né, contando pra ela, tal, que agora, né, eu sentia que eu tinha que fazer isso pelo meu pai e tal. O que eu podia fazer, como é que podia ser.
E aí ela falou assim, Bárbara, meu, você tem que fazer o seu intercâmbio. Vamos fazer, você quer fazer intercâmbio ou se você quer ir pra Nova Zelândia? Eu falei, não, eu quero fazer um intercâmbio, é isso que importa pra mim. Ela falou, meu, então vamos fazer seu intercâmbio, eu vou te ajudar. E ela me ajudou muito. E aí, conversando, pegamos um monte de orçamentos, né, dos destinos que eu queria e fomos pensando, repensando, até que a gente chegou à conclusão que, de fato, a África do Sul era a opção mais em conta, era a opção mais barata, que eu conseguiria mais benefícios. Ela falou assim, meu, África do Sul. E eu já tava tão empolgada com aquilo, com as fotos dela, com as experiências, ela tinha conhecido muita gente lá, o próprio pessoal mesmo lá da África do Sul que morava lá mesmo. Ela falou assim, meu, vai, já tem as pessoas que eu conheço, eu te apresento, você já vai, né, praticar o idioma, você já vai chegar com amigos e tal, e é incrível e tal. Eu falei, bom, nossa, aí comecei a me apaixonar pela África do Sul. Falei, gente, faz sentido e tal. E o jeito que ela me contava que as experiências eram tão, eram experiências bem extremas mesmo, né? É um país que é um país de terceiro mundo, é um país que está em desenvolvimento, é um país ainda pobre, apesar de Cape Town, né, Cidade do Cabo, ser super desenvolvida e tal, ainda culturalmente, assim, é um país realmente que está se desenvolvendo. E tudo que ela contava eu achava incrível. E assim, me empolgava muito mais quando ela me contava das pessoas. Olha que loucura, né? Como as pessoas lá eram, como elas eram receptivas, elas eram legais, elas eram parecidas com brasileiros, como eles tinham histórias. E aquilo começou a... Falei, gente, quero. E aí eu pus na cabeça que eu queria a África do Sul. Falei, não, gente, tem que ser África do Sul, tem que ser África do Sul, tal. Nova Zelândia, eu sempre falava assim, não, Nova Zelândia é meu sonho. Mas eu vou deixar a Nova Zelândia para um outro momento, quem sabe passar mais tempo. Eu sempre guardei o sonho, né? Comecei a guardar o sonho da Nova Zelândia desde esse momento. E aí eu guardei por muitos anos. E aí eu falei, não, é África do Sul. Fiz as contas todas, conversei com a minha chefe lá e aí ela me deu o curso de graça, né? Eu falei, opa, o curso já tá garantido. Então ela me deu, justamente porque as agências, elas querem sempre ajudar os funcionários a ter mais conhecimento. Quanto mais países os funcionários conhecerem, né, os consultores de intercâmbio conhecerem, quanto mais escolas, quanto mais experiência de intercâmbio essa pessoa tiver, melhor ela vai conseguir atender os alunos, né? Melhor ela vai conseguir vender. Então é sempre muito importante para as agências fazerem esse tipo de auxílio, né? Ajudar o consultor a realmente fazer os seus intercâmbios. Por isso que é muito comum um consultor de intercâmbio fazer intercâmbio através da agência, ou totalmente gratuito, ou por algum auxílio, metade do preço, ou alguma coisa. No meu caso foi assim, ela me deu 100% do curso, então eu não paguei absolutamente nada no curso. Aí a acomodação eu paguei, né? Então a acomodação eu tive que pagar do meu bolso, que é uma das partes mais caras, tá, gente? Pra você ter uma ideia, o curso não é tão assim, mais ou menos igual. A acomodação é um pouquinho mais cara que o curso. Aí eu tive que pagar o curso. A passagem aérea, como a agência que eu trabalhava vendia muita passagem, né, era uma agência que vendia muita passagem, tinha uma tarifa que chamava tarifa agente. Então, se você era, né, da agência, se a sua agência vende bastante passagem aérea, tem um número legal, é possível você solicitar essa tarifa agente. Então, com uma cartinha da empresa, você solicita. Eu lembro até hoje que eu paguei $386 na minha passagem para a África do Sul, né? Então, na época, o dólar era muito baixo. Hoje daria já, né, um tanto aí, mas na época era muito baixo. Acho que deu R$1.500, alguma coisa assim, minha passagem aérea para a África do Sul. E aí ela me ajudou, eu fui lá, consegui e tal, beleza, né? Falei, bom, então vai dar pra eu fazer. Fiz todas as contas, falei, bom, vou pagando isso aqui, parcela isso aqui. E a Sandra falou, velho, você vai fazer. E super me apoiando e tal. E eu falei, não, legal. Aí chegou a hora de eu falar com a minha mãe, né? Como é que eu ia falar pra minha mãe que eu ia fazer um intercâmbio? Logo no mesmo ano que meu pai havia falecido, tava todo mundo da minha família realmente muito, assim, como eu posso dizer? Era um momento delicado, né? Tava todo mundo realmente muito triste. Meu pai era uma pessoa realmente incrível. Todo mundo passou por um momento, assim, muito complicado. Minha mãe tava super triste, sabe? Eles tinham um casamento incrível. E então, assim, foi muito, até hoje, muito duro, né? Pra todos nós, mas especialmente pra minha mãe. E aí eu falei, bom, como é que eu vou falar pra minha mãe que eu vou fazer o intercâmbio neste momento? Só que assim, o que é difícil passar pra frente, né, o que é difícil informar, é que assim, foi difícil explicar pra ela, porque naquele momento
era o que eu precisava. Naquele momento, em fazer o intercâmbio, significava que eu estava fazendo algo pelo meu pai. Então, pra mim era muito mais do que simplesmente, nossa, a Bárbara não está ligando, está indo fazer intercâmbio, né? Algumas pessoas poderiam pensar isso, nossa, a Bárbara vai fazer intercâmbio agora, nessa época. Mas não, pra mim era muito assim, importante. Aquilo pra mim era estar mais próximo do meu pai, era realizar um sonho, né? Que eu ia realizar junto com o meu pai, realizar aquele sonho lá para o meu pai, né? E aí eu cheguei, conversei com a minha mãe, expliquei tudo e tal. E aí ela falou, tá bom, vai, se você acha que é isso que você precisa, vai. E aí eu falei, gente, eu não acredito que eu vou. Resumindo, né, o que aconteceu? Meu pai faleceu em maio, em agosto do mesmo ano, em agosto de 2009, eu fui fazer meu intercâmbio. Então olha que loucura, eu tinha ficado esses 3 anos morrendo de vontade de fazer intercâmbio, querendo, até que finalmente meu pai falou que sim, que ia me dar um intercâmbio, que ia me ajudar com isso. E ele faleceu e eu consegui fazer por conta própria em 3 meses. Tem noção que é isso? É realmente muita, mostrando assim que realmente a vida, né, elas nos impulsiona, elas às vezes nos dá um empurrão mesmo pra gente poder se mexer, pra gente fazer algumas coisas. E realmente em agosto eu fui, né? Então, assim, o que aconteceu? Eu, no momento do planejamento, né? Assim que eu falei com a minha mãe, eu falei, bom, então eu vou e eu vou logo, eu tinha que ir logo, porque era aquele momento, era aquilo que realmente eu precisava, sabe, sentir, eu precisava oferecer pro meu pai. Então eu falei, não, eu vou logo, eu vou agora, eu vou esse ano, e é isso. E aí, beleza. Aí eu comecei a planejar tudo, aí a Sandra me ajudou com toda essa parte da passagem. A passagem era o primeiro ponto, deu certo. Aí depois eu consegui a questão da acomodação, peguei a acomodação, fui pagando a acomodação, fui fazendo tudo. Aí eu precisava do dinheiro pra levar, né? Aí beleza, aí fui lá, eu lembro até hoje que eu ainda juntei bem assim, né, o que eu tava economizando e tal. E aí, se eu não me engano, acho que minha mãe me emprestou uma parte do dinheiro pra eu levar. E aí falei, não, mãe, depois eu vou te pagando e tal, né? Ela me emprestou acho que era do dinheiro do meu pai, alguma coisa assim, né? Uma parte, né, do dinheiro que eu ia levar e depois eu paguei, fui pagando pra minha mãe e tal, e aí eu fui. Né? E aí eu consegui a passagem, consegui o curso de graça, aí consegui a acomodação, né? E consegui levar o dinheiro dessa forma. Falei, bom, agora vai dar tudo certo, né? Então foi muito bacana porque aí eu fiz todo o planejamento do meu intercâmbio. Então eu não só senti, né? Naquele momento eu não só senti, parei de sentir só a emoção de ajudar o outro e comecei a cuidar do meu sonho. Então foi muito bacana, assim, poder fazer, né? Poder realizar o planejamento, né? A parte burocrática ali do meu próprio intercâmbio. Então eu preenchi meu próprio formulário de matrícula, mandei a matrícula para a escola, fiz toda essa ponte, né, de confirmação de disponibilidade. Aí na acomodação preenchi, né, o meu perfil para solicitar acomodação, que eu queria ficar em casa de família, eu queria viver a experiência africana mesmo. Então eu fui lá, fiz toda essa solicitação para enviar. Aí passagem aérea, tinha que ir lá pessoalmente, levar essa carta, fui lá pessoalmente, né, emitir minha passagem aérea, chegou minha carta de confirmação de matrícula. Pra África do Sul eu preciso tomar, né, é necessário até hoje, né, tomar a vacina de febre amarela, então eu tomei a vacina de febre amarela, fui tirar minha carteirinha de vacinação internacional, fui tirar meu passaporte, que eu não tinha ainda. Então assim, foi bacana que eu fiz todo o passo, né, tanto a parte que o aluno faz quando a gente atende, quanto a parte que o consultor faz. Então eu dei a consultoria pro meu próprio intercâmbio, né? E aí, eu acho que, eu não lembro exatamente a data, mas foi agosto, em agosto de 2009, aí eu embarquei. E gente, foi assim, a melhor experiência da minha vida até hoje, sabe? Eu fiz outros intercâmbios depois disso, mas nada realmente superou a minha experiência, o que eu senti naquele intercâmbio. Eu não poderia ter escolhido lugar melhor. É claro que eu não tô dizendo que é o melhor lugar do mundo pra fazer intercâmbio no geral, porque é aquela história, né? O que é bom pra mim, às vezes não é bom pra você. Cada um tem uma forma realmente de ver as coisas, de gostar, né? Gosta de uma coisa, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, mas pra mim, sem sombra de dúvidas, foi a melhor experiência da minha vida. E fora que assim, tudo que eu fazia lá, né, durante o intercâmbio, eu realmente, assim, eu lembrava muito do meu pai. Eu lembro de um momento
especial. Eu vou gravar um outro vídeo depois só contando tudo sobre a África, tá? Não precisa ficar curioso que eu vou contar. Mas, né, como é lá, até pra você saber, né, e poder ter conhecimento aí pra melhorar a sua consultoria quando você começar a trabalhar com isso, se você ainda não trabalha. Mas teve um momento lá que, assim, eu pensei no meu pai todos os minutos, mas neste momento foi muito mais intenso. Eu fui com os amigos que eu conheci lá na escola e tal. Eu fui pra... Lá próximo, né? Próximo da cidade lá de Jeffreys Bay, tem o maior bungee jump do mundo de ponte, né? Existe o maior de torre, existe o maior de, sei lá, um monte de coisa, mas esse era o maior bungee jump do mundo de ponte, ainda. E aí eu peguei e falei assim, não, eu vou, né, quero ir. Ainda eu saía daqui do Brasil falando pra minha mãe, eu não vou pular, fica tranquila. Eu queria muito, mas eu não ia pular, por quê? Porque era 800 quilômetros da cidade do Cabo. Eu falei, gente, como é que eu vou ir 800 quilômetros? Mãe, fica tranquila que é longe. Só que aí o que aconteceu? Cheguei lá, conheci esses amigos, eles falaram, não, vamos alugar um carro pra ir? Eu falei, ai, vamos. E aí a gente foi. E aí eu acabei pulando, né? E aí eu fui e tal. Mas assim, quando eu cheguei lá e eu subi, né, uma ponte assim, aí você sobe primeiro e aí depois você vai andando até o meio de uma ponte. É uma ponte que passa carro em cima mesmo, né? Então passa carro em cima e embaixo assim você vai andando. Primeiro que o chão ali da ponte, gente, já é assim, tudo furadinho. Então você já vai olhando lá embaixo, 216 metros. Aí beleza, aí eu cheguei lá no meio da ponte, né, aí tem uma plataforma toda assim, música bem alta assim e tal, pra pessoa ter aquela adrenalina maior pra pular e tal. E várias pessoas de vários lugares do mundo, tal, super bacana. E assim, quando eu subi lá de cima, eu olhei aquela ponte, né, lá de cima, toda aquela vista, uma coisa maravilhosa, assim, falei, sabe quando você sente? Eu senti o meu pai naquele momento, então foi muito emocionante pra mim. Então ali, assim, eu me senti assim, entregando, sabe, o objetivo, né, entregando realmente o sonho. Pai, ó, tô realizando aqui o nosso sonho. Então foi muito incrível, assim, foi uma sensação que eu não sei nem descrever, pra mim é realmente muito emocionante. E aí eu pulei, né, quer dizer, pulei não, né, mais ou menos pulei, né, porque na verdade tiveram que me empurrar, né. Qualquer dia eu vou ver se eu tenho coragem de compartilhar o vídeo aqui com vocês, que eu tenho a filmagem. Mas, assim, eu cheguei lá na hora de pular em si, gente, que medo, me deu um negócio, eu não queria pular, queria desistir, e aí eles meio que contaram por trás de mim, assim, me empurraram. Vou ver se eu compartilho aqui com vocês qualquer dia. Mas, assim, realmente foi incrível. Então, pra mim, assim, esse intercâmbio, ele significou muito mais do que simplesmente assim, um intercâmbio, um estudo de idioma ou qualquer outra coisa. Não, ele significou uma superação, significou realizar um sonho junto, né, um sonho junto com o meu pai. Foi isso que ele significou pra mim. E assim, mostrou que a gente é capaz de tudo, sabe? Que se a gente realmente quer, que se a gente realmente é forçado de uma certa forma, né, a vida de uma certa forma me forçou, a gente consegue fazer. Então até aquele momento eu achava que eu era totalmente assim incapaz, era impossível de eu fazer um intercâmbio por conta própria. Quando eu realmente, né, meu pai faleceu, eu perdi a pessoa assim que eu tinha um amor assim absolutamente incrível, e além de tudo era a pessoa que ia me ajudar com esse sonho. Eu senti que eu, tipo, devia isso pra ele, eu senti que eu tinha que fazer isso pra ele e pra mim, porque era um sonho meu também, né? E aí, pensa, em 3 meses eu realmente consegui realizar tudo isso. Então, assim, é possível? É possível. Então, se você pensa em fazer intercâmbio, mesmo que hoje você olhe pra todos os lados, olhe pra sua conta bancária, veja que não tem dinheiro ali, veja que não tem muita possibilidade, assim, sei lá, você não tá pensando em ter um aumento, você não tá pensando, né, como ganhar esse dinheiro efetivamente, ou se você tem medo de fazer intercâmbio, se você tem, sabe, fica com receio, né? Fica inseguro de viajar por conta própria, chegar lá sozinho, vivenciar algo assim, sabe, não espera a vida ter que te dar, né, um empurrão, não espera a vida ter que te mostrar que você pode. Acredite que você pode, sabe, realmente foque que é possível. Eu fui a prova viva disso, sabe? Então, se você realmente
quer fazer o seu intercâmbio, né, além de trabalhar com intercâmbio, mas se você sonha em fazer o seu intercâmbio, sem sombra de dúvidas, trabalhar com intercâmbio pode ser um bom começo para isso. Na verdade, pode ser um ótimo começo para isso. Primeiro, que você vai perdendo medo de acordo com as experiências das outras pessoas que você vai ajudando, né? E segundo, tem muito a questão de você ter essas possibilidades que eu tive, né? Então, se a gente for parar para pensar, o intercâmbio que eu fiz para a África do Sul, eu paguei 50%, né, do que eu deveria pagar se eu fosse comprar ele inteiro. E talvez se eu tivesse que pagar 100%, eu realmente não teria como ter ido. Mas eu consegui o quê? Vantagens, né, com a agência. Então, é completamente comum as agências te ajudar, né? Então, às vezes vai te dar o curso, às vezes dá até uma parte da passagem. Se você realmente se destacar, sabe, for um consultor realmente bacana, focar, trabalhar bem, fazer boas vendas e tudo mais, você inclusive tem possibilidade de ganhar intercâmbios de graça, né? Eu mesma ganhei outros de graça, né? Depois eu fui pra Alemanha, passei 2 semanas de graça, fui pra Malta, passei 2 semanas de graça. Depois disso eu também fui para os Estados Unidos. Lá eu não estudei, não fiz intercâmbio, mas eu fui para visitar algumas escolas absolutamente de graça. E por último eu fiz um na Nova Zelândia, né? Finalmente, vou gravar outro vídeo contando da Nova Zelândia, mas eu gravei ganhei uma viagem para Nova Zelândia de 18 dias, onde eu visitei 6 cidades e foi assim uma coisa incrível. Então existe grandes possibilidades. Então se é o seu sonho fazer um intercâmbio, se você gosta muito dessa área, pode ter certeza que você vai adorar trabalhar com isso, adorar trabalhar com intercâmbio. Fora que pode ser uma entrada, pode ser um caminho, pode ser uma facilidade para você finalmente realizar o seu sonho, tá? Espero que a minha história tenha te inspirado, tenha te dado mais força, mais vontade de ir atrás dos seus sonhos, de realmente, sabe, buscar o que você quer, porque a gente tem que ir atrás do que realmente a gente quer, gente, tá certo? Espero que tenha ajudado. Então, se ajudou, se te inspirou, se você gostou, curta o vídeo aqui, compartilha com seus amigos, vê, né, quem gosta aí de intercâmbio, passa pra eles, que com certeza vai ser, sabe, uma ajuda a mais pra essa pessoa fazer o intercâmbio. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva no canal e também ativa o sininho aqui, que com o sininho você vai sempre receber as minhas histórias. Toda quinta-feira eu tô postando um vídeo aqui contando um pouquinho das minhas histórias com intercâmbio pra realmente poder te passar qual é a realidade desse lado aqui. Nos vemos no próximo vídeo.